amigos, tudo bem? Olha só, eu tenho alguns vídeos para fazer agora, estou aproveitando que é carnaval para poder, enfim, tirar tudo que eu tenho para tirar da reserva, né? Bom, eu tô até assim impressionada com uma questão que vem aparecendo. Certamente o universo colocou na minha mão, os sinais vêm se repetindo, cada vez mais pacientes com essa questão, direta ou indiretamente, que é a questão da pornografia, do vício, da dependência em pornografia. É um tema até complicado de tocar, porque a gente mexe aí, é claro que eu gosto de juntar a ciência e a espiritualidade. Então, falando em espiritualidade, a gente mexe num campo muito forte. A energia sexual é a energia onde eles mais pegam a humanidade. Sempre foi assim, sempre será. É a energia da Terra, né? Dentro disso existem inúmeras questões que a gente pode tocar, porque falando em espiritualidade também existe a espiritualidade da luz, que coloca como sendo muito necessária essa energia. É uma energia de ação, é uma energia de criação, é uma energia positiva, né? Só que eu vou trazer agora alguns, eu não tô lendo não, tô só puxando aqui na memória, porque eu não anoto, eu não programo nada, eu acho que sempre quando eu esqueço de falar alguma coisa, eu coloco aí embaixo do vídeo, eu anoto, eu coloco, olha, eu esqueci de falar isso. Ou então eu corrijo alguma informação, porque eu não edito, vocês sabem disso, a minha ideia não é essa, eu não tenho tempo nem para aprender essas coisas. Mas enfim, como eu trabalho não atualmente diretamente, mas sempre trabalhei na área de dependência química, vocês já sabem, já devem ter assistido em outros vídeos, isso é uma informação comum, que o vício em pornografia mexe com exatamente as mesmas funções que uma dependência química de cocaína, de cigarro, de jogo, né, de compulsão de uma maneira geral. Então a gente vai estar mexendo nos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, a gente vai estar alterando a química cerebral conforme o uso. Ok. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o vício em pornografia é uma doença. Assim como eu quero deixar claro que a dependência química é uma doença. É uma doença que a ciência considera incurável. E eu considero curável se houver auxílio da espiritualidade. Então, essa é a forma de eu atuar, é a forma de eu ver as coisas. Então, aqui eu vou colocar a minha forma. Eu peço perdão que eu tô morrendo de calor e não é nervosismo nem nada disso, é porque eu fiz um monte de coisa antes de fazer esse vídeo e, enfim, não tem jeito, gente. Eu tô aqui em casa mexendo nas coisas, aproveitando que é feriado longo para lavar roupa, estender, lava de novo, limpa a casa, volta, não sei o que. Tomei um banho e já tô suando, veja bem. Vamos voltar. Sendo uma doença, gente, a questão é a seguinte: ou você aceita ou você não vai conseguir. Ah, Daphne, eu já sei que eu tenho um problema. Tá, você saber é uma coisa, você já aceitou? E aí a gente tem que entrar no esquemazinho lá dos estágios do luto. Os estágios do luto é, por exemplo, quando você recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você pensa é negar. Não, não é possível. Não, vou num outro médico para ver o que ele tem a dizer. Então, o primeiro estágio é a negação. Você começa a achar que está tendo um problema, né, no caso da pornografia, mas você, obviamente, como todo ser humano que tem um ego, é natural, você vai pensar que com você não, eu tenho controle do que eu faço e depois eu paro, entende? É assim com tudo, você nega. Passado o estágio da negação, você vai ter um estágio assim meio que da barganha, sabe? Você vai ficar dialogando com você mesmo ou com o universo ou com alguém. Ah, mas será mesmo que... Não é possível, vamos ver. Fica barganhando, né? Nessa hora vale até fazer uma promessa de subir a escadaria, de não sei. Na hora da barganha a gente fica meio louco. Porque quer ver, mas não quer ver, né, gente?
não tá na total negação, tá quase enxergando, mas não quer, né? Ok. Depois você vem em um estado pode vir um estado de raiva, e esses estágios, eles se alternam, tá bom? Eles podem ter uma ordem ou não. Depois vai vir um estado de raiva, porra, que Deus é esse? Ah, que mundo é esse? Como é que pode? Não sei o que eu tenho isso, que eu não tô conseguindo me livrar disso, caraca. Carajo. Bom, nesse estágio é muito ruim de se sentir. Eu tô rindo, mas não é engraçado, né? A pessoa que está passando por esses estágios está em sofrimento. E aí vai chegar uma hora que você vai ter uma tristeza profunda, porque você já vai ter se dado conta da coisa. Então, esses estágios vão ficar alternando. Hora você fica triste, hora você fica com raiva, hora você cai na barganha, hora você nega. Você que blá, 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 e vai ficando nesses estágios. Até que chega uma hora que você joga a toalha, meu amigo, fala, tá bom, já surfei demais nessas ondas, cansei, é melhor eu aceitar que dói menos. Porque a aceitação, ela te prepara para o enfrentamento. Então eu te pergunto, em que estágio você está? Com honestidade. E se você já estiver na aceitação, eu quero saber até que ponto você está pronto. Porque se tem uma coisa no mundo que manda e governa qualquer coisa, é a nossa vontade, é o nosso poder mental. Então, nessa hora, já que estamos falando de uma doença também espiritual, né? Porque é uma doença social, é uma doença familiar, muitas vezes a gente pega aí componentes genéticos de alteração de uma tendência à compulsão. Componentes de vidas passadas com uma tendência à compulsão, ao negativo, a conexões trevosas, né? Eu não digo nem a pornografia diretamente, né? Mas sim, tem pessoas que estão muito envolvidas com pornografia que não é daqui, que as conexões maiores feitas são as conexões sexuais, né? Tem espíritos que enfim, dentro da sexualidade, os espíritos se camuflam, se plasmam das melhores formas, das formas mais atraentes e eles entram em pontos que a gente perde o controle mesmo, tá? Fora as tecnologias astrais e tudo mais. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Agora eu quero falar, essa é uma doença multifatorial, assim como a dependência química, né? Então você vai ter histórico familiar, histórico genético, histórico de vidas passadas, você vai ter uma sociedade toda montada para a pornografia acontecer, mensagens implícitas ou explícitas, subliminares. Então você está tendo aí um convite que pode se aliar a um vazio que você tem, existencial, um vazio de autoestima, um vazio de dinâmicas familiares vazias que deixam você num lugar de autoestima baixa, sem você perceber, dinâmicas ocultas ou não. Então você tem uma série de coisas para olhar que vão preencher esse sintoma, né? Essa doença. Toda doença, antes de se instalar no físico, ela se instala a nível espiritual. Não tem outra ordem, não começa no físico, sempre vai começar no campo espiritual. Então é um traço do espírito que já traz, que já vem. Tá. E aí o meio favorece, entende? Às vezes você vem com isso para resolver e você vai vir num meio que vai te favorecer, como é o caso de algumas pessoas que eu conheço que eu estou atendendo no meu consultório, né? Direta ou indiretamente. Pessoas que já vêm com um núcleo familiar cheio para aquela história rolar. Então, de sexualidade oculta, da sexualização das coisas, a energia que está por trás. Geralmente a gente não olha para a energia que está atrás e ela é a que manda na história, tá? Por isso que um auxílio de um terapeuta é muito mais importante do que você ficar assistindo vídeo na internet, tá bom? Ok, se a gente tiver que entrar na doença em si, como lidar com ela, você obviamente vai dizer assim, é uma doença comportamental, né? Assim como a dependência química, acaba que você sai prejudicado por conta do comportamento, do ato, da ação que você tem ali, um descontrole, né?
No caso da pornografia, no início, você tá ali, vai se masturbar, né? Compra revista, fica no banheiro, ou você casa, continua com aquilo, né? As relações sexuais não são satisfatórias, você pode começar a querer que a sua esposa ou namorada ou amante faça as suas vontades, os seus desejos, e ela não tá afim, ela até faz, porque é uma dinâmica, é um jogo até de você fazer com que ela se sinta mal, gente, é um buracão dentro dos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa não tem, né? Na maioria das vezes não tem autoobservação, não tem vigilância dos pensamentos e ela sequer percebe que são pensamentos muitas vezes implantados, né? Que não fazem o menor sentido para ela, nem para a pessoa que está com ela, e ela continua fazendo porque ela está escravizada por outros seres, outras forças que se alimentam daquela energia vital. Com o passar do tempo, o casal fica isolado, a própria pessoa, porque não é só homem que é viciado em pornografia, gente, pelo amor de Deus, não, as mulheres também. Então a pessoa que pratica, que tem esse ato e essa doença, ela acaba por se isolar. E ela acaba com a sua energia vital sugada, com o passar do tempo. Isso não acontece de uma maneira imediata, não, tá? Inicialmente a pessoa vai querer muito sexo, muitas ações sexuais, muita masturbação, muito tudo, né? Muito pensamento, só pensa naquilo. Com o passar do tempo, dos anos, ela vai ficando sugada energeticamente, a energia vital dela vai embora. E aí ela adoece rapidamente, ou ela se isola, ela fica doente socialmente, ela já não vai para o social, né? E ela prefere até muitas vezes dormir do que tá, ou fica uma pessoa que vaga, né? Que fica aí, procrastina as coisas, fica sem ação. A energia vital para os projetos não tem, porque é a mesma energia, né? Sexual, enfim. Então o que eu diria assim, tem várias coisas que a gente pode entrar para ajudar, para auxiliar, né? Que eu possa dizer aqui, por exemplo, você tem que observar seus pensamentos, eles são muito rápidos. Para quem não medita, né, esse vídeo não pode ser direcionado para essas pessoas, porque as pessoas que meditam geralmente vão acabando com esses problemas. Mas no início, quando você está num descontrole da coisa, está começando a aceitar, você tem que anotar, fazer um exercício assim. Sempre no final do seu dia, você vai andar, vai escrever numa folha de papel, data, situação, anota aí, anota agora, pega aí um papel e uma caneta. Você vai colocar data, tipo quando você jogava stop, faz assim, situação, faz assim, pensamento automático, faz assim, separa, sentimento, separa, comportamento, separa, comportamento alternativo. O que você vai estar fazendo? Isso é uma técnica da cognitivo-comportamental para você começar a se dar conta da frequência e como ela acontece dentro do teu mental e do teu emocional. Você precisa se conhecer, né? Saber como você funciona para pegar o padrão e ver como é que você vai ter sempre depois que acontece, você poderia colocar um comportamento alternativo, né? A situação eu estava no quarto fazendo não sei o que lá, o telefone tocou, era fulano. Aquilo mexeu comigo e eu pensei, porra, que cacete, fulano de novo, já tá me enchendo o saco. Pensamento automático. Sentimento, raiva, desconforto, enfim, né? É o sentimento que te moveu ali. E o teu comportamento, pô, eu não soube como lidar, não queria ir, não, falei que não, mas também não soube como falar, a pessoa ficou chateada, e aí eu acabei ficando em casa e fumei um cigarro, ou cheirei cocaína, ou liguei um filme pornô e me masturbei, ou sei lá, vocês vão ter que adequar a vida de vocês. Vocês vão perceber que, obviamente, quando a doença está instalada, a vida de vocês gira em torno da coisa, né, do objeto ou da ação. Então, sempre que você tem o emocional abalado, você vai lá e vai fazer. Ou não, ou você já vai estar fazendo sem nem pensar, já está escravo de outras forças.
né, das suas forças e de outras forças. Porque no momento que você pega a rédea das suas crenças distorcidas, você começa, e do seu emocional, como ele funciona, como o teu mental tá, você já começa a fechar portas de obsessão, né? Primeiro você tem que fechar a porta da auto-obsessão. Depois a obsessão você tem um maior controle. E se forem espíritos que não são daqui, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Se forem espíritos que estão te incomodando de outras vidas, você vai precisar de um trabalho desobsessivo para poder encaminhar e te facilitar a vida, né? Mas primeiro você fecha as suas portas. Você tem que se conhecer muito bem, senão eles vão voltar, né? E esse tipo de exercício faz com que você se conheça melhor, tá? Se tiver ficado alguma dúvida em relação ao exercício, esse é um exercício de tomada de consciência de padrões mentais, emocionais e comportamentais, certo? Porque um é um resultado do outro. Agora, vou explicar para vocês como é que funciona o nosso, né, o nosso mental, como funciona, a coisa é muito rápida, em segundos isso acontece. Você tem um estímulo externo, tipo, você olha alguma coisa no ambiente, ou alguma coisa acontece, né? Eu estou vendo um quadro na parede, numa exposição de quadros. Isso é um estímulo externo, ok? Eu olhei para o quadro. O que o quadro desperta em mim é a interpretação que eu dou. Então, vocês anotem aí. Estímulo externo. Vai puxar, seta para baixo. Interpretação desse estímulo. Essa interpretação é extremamente subjetiva, é baseado no que você tem dentro de você, nas suas crenças, né, naquilo que você, a sua lente, a forma que você lê o mundo, que depende de dinâmicas familiares, do que você aprendeu quando era criança, do que você aprendeu na escola, de com quem você anda, entende? Você vai interpretar aquele estímulo de acordo com o que você tem dentro de você. Por isso que uma pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, que quadro legal. A outra vai falar, nossa, que quadro medonho. Então é importante que vocês entendam essa teoria. Estímulo externo, interpretação desse estímulo. Aí, logo na sequência, você interpretou como sendo bom ou ruim, você vai gerar um pensamento. E esse pensamento vai ser bom ou ruim também de acordo com a interpretação. Esse pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai ser bom ou ruim de acordo com o pensamento. E aí o sentimento vai gerar um comportamento. Então eu estou falando a mesma coisa do exercício anterior que eu passei para vocês. Vocês precisam ter isso muito claro, porque é a forma rápida que a gente funciona. O que um processo terapêutico vai fazer, um processo de autoconhecimento vai te ajudar, é entrar na sua interpretação dos estímulos, porque ela pode estar baseada em crenças totalmente limitantes, disfuncionais, daqui e de outras vidas, né? Então, você, obviamente, de acordo com o que você vai ter no seu arsenal de crenças inconscientes e esquemas e dinâmicas inconscientes, você vai estar atraindo espíritos que colam nessa mesma faixa de crença e de distorção, né? Então, gente, vocês vão estar alimentando aí uma simbiose, um cordão, elos com esses seres. E você pode estar com elos e dinâmicas ocultas com os seus familiares também. Geralmente o homem é com a mãe e a mulher é com o pai. E aí a gente teria que entrar aí nessa história, né? No trabalho que eu faço, eu abro o jogo com baralho cigano e o jogo deixa muito claro isso. E com o trabalho, o processo terapêutico, a gente pode alinhar as coisas, né? Porque o jogo mostra muitas vezes o que está oculto. Tem gente que não sabe, que está ali com as interferências espirituais. Tem gente que não está com a interferência espiritual, mas está com o processo auto-obsessivo. E aí você precisa entrar. Porque, obviamente, a auto-obsessão vai atrair uma série de espíritos que vão gerar uma obsessão muito poderosa. E a auto-obsessão é a pior que tem, né? Porque você é o seu algoz, você mesmo, é o seu encosto, você mesmo está provocando aquilo. E aí a gente tem que entrar, gente, com umas técnicas mais fortes, né? Que eu estou até começando agora no consultório com essas técnicas mais fortes, porque não tem jeito. A nossa alma, ela tem fractais de alma. Nós temos partes da nossa alma presas em alguns lugares do passado ou do futuro, ou em outras pessoas. Então, em coisas que fizemos ou pessoas que fizeram. Então, não é só uma coisa. Você tem inúmeras partes de você mesmo, da sua alma, que podem estar
presas em situações que você precisa soltar. Então, para isso, você vai precisar de auxílio de fraternidades, como a apometria muito bem ancora, você vai precisar de comandos, você vai precisar de tratamento nos diversos corpos, nas diversas dimensões, você vai precisar de tratamento, gente, no seu campo de energia, nos seus chakras, vai ter que restaurar toda a sua tela magnética, o seu campo. Então, assim, não é uma coisa simples, dependendo do grau da sua doença, tá? Agora, uma coisa eu posso garantir. Tem a fraternidade, por exemplo, a fraternidade Esmeralda, que é utilizada pela apometria, é uma fraternidade que você pode pedir ajuda, Santa Esmeralda, né? Que é onde trabalha Miguel Arcanjo, por exemplo, né? Que trabalham com a cura. E a cura, ela vem muito pela vontade, né? O querer estar curado, querer sair disso. E geralmente nós aqui precisamos de um limite muito grande de dor, de sofrimento para querer sair, né? Então o que eu sugiro também para vocês é que vocês anotem tudo que vocês perdem por conta da pornografia. Porque a vida começa a girar em torno disso e vocês estão perdendo a vida. Tudo, as relações, o lazer, tudo que vocês poderiam, as amizades, tudo que vocês poderiam, os estudos, sabe? Então, tudo que você perde de produtividade ali, você tem que anotar. E você precisa fortalecer a sua autoestima, é essencial. Porque todo dependente, ele tem baixa tolerância à frustração, ele tem baixa tolerância à dor, baixa tolerância ao sofrimento. E principalmente a si próprio, porque ele mesmo se causa a dor e o sofrimento pela autoexigência, pela autocobrança, e aquilo vai virando uma pressão que nem ele consegue atingir, quer dizer, ele está totalmente desconectado, né? E não é só o dependente estar desconectado, pessoas que não são dependentes que estão desconectadas por essas razões de conexões inconscientes, né? Então eu recomendo a todo mundo, dependente ou não, que faça um processo de limpeza, que entre em terapias que aprofundem mais nas questões do espírito, né? E que façam junto uma terapia científica. Como eu dei o exemplo aqui, que a gente precisa entrar com objetividade, né? Mas também com pessoas que saibam entrar nas questões da mente humana. Porque a gente se perde no nosso ego, que é o nosso mental, né? E ele está diretamente ligado ao nosso duplo etérico, ao nosso campo de energia, como ele vai funcionar. Então tá tudo ligado, não dá para separar as coisas, né? Mas é claro que você vai precisar de sessões de conversa. E as sessões de conversa não são sessões de amigo, são sessões de terapia, né? Às vezes o terapeuta tem que estar pronto para pegar pesado com o paciente, porque os dependentes, eles manipulam, porque eles estão doentes, eles se auto-enganam, eles não querem ver, mesmo estando dispostos a se tratar e se curar, faz parte da doença. Faz parte da doença a mentira, a minimização, a racionalização, que são defesas do ego para proteger aquela doença, porque eles estão escravos. E, além do que, eles estão sendo cobrados por espíritos. Então, precisa haver um tratamento. Os espíritos já estão ali conectados e se alimentando daquilo. Então, gente, é importantíssimo vocês saberem como funciona o esquema do cérebro, né? Dessa forma de dificuldade de interpretar a vida, de distorcer a vida, os estímulos externos que a gente tem, a gente causa alteração no nosso cérebro. E no momento em que a gente decide fazer tratamentos mais completos, a gente entra neles, a gente começa a organizar tudo e desmontar crenças limitantes e tudo mais, e os espíritos, né, também. A gente começa a ver vidas passadas, a desbloquear conexões. O que acontece é uma mudança na química cerebral. Então, não adianta acreditar só na espiritualidade, é uma coisa junto com a outra. É a ciência junto com a espiritualidade, não adianta separar, porque um sozinho não dá conta sem o outro. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita responsabilidade. Tá cheio de vídeo aí, eu assisti um monte para fazer esse aqui. As pessoas recomendam que você vá diminuindo o uso e tal.
Olha, gente, eu sinceramente sou fã nessa hora da dependência química da abstinência completa. Sou fã por quê? Porque eu acho que você corta a raiz do problema. Você vai poder entrar numa síndrome de abstinência e você vai entrar nessa síndrome de abstinência talvez com embasamento científico, que é com a medicação, né? Que é com para dosar a tua carga de ansiedade, né? Muitas vezes você precisa de uma medicação até ela ajuda no corte, né, mediúnico ali por aquele período até que você possa fazer suas limpezas espirituais, continuar firme fora de crises de ansiedade ou de depressão. Então, eu sou a favor da abstinência completa. Você decidiu, traça a sua meta, vou parar tal dia, né? Ou vou parar agora, mas agora você precisa estar com acompanhamento já, porque senão dá a louca mesmo, né? Fica desgovernada a coisa. Então, e tem gente que consegue. Isso é muito individual e particular. Mas não entre... como a nossa mente engana, nosso ego sempre engana a gente, é melhor que você esteja bem sustentado com profissionais que possam manter seu equilíbrio, tá? Com uma equipe de profissionais. Você tem que ter um psiquiatra, tem que ter um psicólogo e tem que ter alguém, ou o psicólogo fazendo esse trabalho espiritual à parte, né? Porque é muito possível isso acontecer. Você pode ter um centro que possa um centro espiritualista, né, que possa estar te ajudando, dando uma base. Na linha de Umbanda, os malandros são muito bons para trabalhar a dependência e os Exus, né? E nas casas espiritualistas ou nos centros, né, como é o meu caso, não é o meu caso, mas assim, eu vou começar agora a trabalhar com a técnica de apometria em consultório, né? Então eu tenho a parte da psicologia e a parte do holístico, certo? Que as duas coisas têm que andar separadas. Porém, vou fazer, porque eu já faço tratamentos holísticos separadamente, então eu vou agregar a apometria. Porque a apometria, ela é um estudo muito profundo, ela vai além. Então, ela vai tratar em desdobramento os corpos que estiverem... A doença está instalada nos outros corpos. Então, você pega ali a raiz do problema através de ancoramento de fraternidades que vão te auxiliar nesse trabalho, que são, né, os seres de luz que vão estar na frente desse trabalho. A apometria tem desobsessão, né? Tem desobsessão, tem como proteger a pessoa temporariamente ou não, ao longo do tratamento, porque às vezes você não vai resolver em uma sessão, né? E aí você vai ter comandos específicos de recuperação, né? Comandos específicos de tratamento. Então, assim, é uma técnica super completa, super moderna, que vem se modernizando cada vez mais. Ela já não é mais a mesma de quando o Dr. Lacerda trouxe, né? E hoje ela tem várias vertentes. Então, assim, dá possivelmente para trabalhar a apometria em consultório, dá para trabalhar em centro, dá para trabalhar individual, somente com um terapeuta, dá para trabalhar com uma equipe, dá para trabalhar... A apometria dá para fazer de diversas formas. E ela, dentro, também tem tratamento de vidas passadas. Então, assim, é uma técnica que, obviamente, eu não poderia ficar sem, né? Eu, do jeito que eu sou, que adoro essas coisas, realmente me abri agora para apometria e vou começar, tá? Eu já faço um trabalho muito bonito de cura e estava me faltando uma técnica dessa para agregar tudo, né? Quer dizer, o trabalho de cura que eu faço, já faço com comandos, já faço com cores, já faço com ancoramento de algumas egrégoras, mas eu não tinha essa pegada da apometria, que ela vem a somar. Quer dizer, tem um espaço ali dentro do trabalho apométrico que eu vou poder usar a minha técnica, vou poder acessar vidas passadas e depois a gente volta e ancora todos os corpos e já em tratamento. Eles vão continuar por um período em tratamento no astral para depois chegar no físico. Então, assim, tudo pode acontecer num trabalho desse. A espiritualidade se manifesta ou não, dependendo, né? Mas, assim, sempre estará acontecendo um trabalho espiritual ali, óbvio, né? Com tecnologias maravilhosas da luz. Falei, bom, não devia ter falado tanto, né, sobre isso, mas rolou para vocês entenderem que tratamentos existem. Basta vocês correrem atrás. Não fiquem com o que é velho,
Vamos para o que é novo, porque o que é novo é o que traz a cura. A abertura de consciência, a abertura mental é o que traz a cura, é a vontade de ir atrás, é acreditar, e você vai achar. Porque o universo, ele se comunica com quem vai atrás. Quem fica parado, nada acontece. E hoje tem como você fazer movimentos dentro de casa, pela internet você consegue terapeutas bons, né? É claro que você tem que procurar, você tem que ter sintonia, teu coração chama, né? É só você prestar atenção com equilíbrio e serenidade, tá? Tá, gente, eu acho que é isso aí, já vai ficar muito longo. Qualquer coisa vocês me perguntem, que aí eu vou respondendo. Se eu esqueci, claro que eu falo com vocês nos comentários, tá? Beijo, namastê, muita luz nesse processo de vocês de reencontro com o que vocês vieram fazer. Vocês já sabem o que vieram fazer aqui. Só que vocês estão se desviando. Assim como eu já me desviei, assim como eu tenho que me manter vigilante o tempo todo, assim como eu caio, né? E quando a gente entra no caminho da luz, é isso. A gente vai cair rapidinho e vai voltar. E vai ter o aprendizado e beleza, não fica o chicote. Quando a gente está doente, ainda não está curado, não está curado, a gente cai muito profundamente, né? Entra no auto-chicote, entra na auto-obsessão, entra na obsessão